Bom dia, alunos. Professor Sérgio Luiz aqui. Então, passei uma atividade para vocês na semana passada. Agora estou corrigindo essa atividade para vocês e já introduzindo, explicando alguns conceitos, assim, os principais conceitos de introdução à filosofia, sua história. Porque a gente viu até aqui, a gente viu a filosofia de forma assim introdutória, o que é reflexão filosófica, o que é o filosofar, o pensamento bem introdutório de Sócrates, assim, para ter aquele contato com a filosofia. Agora a gente vai ver a história da filosofia. Então, desde a sua origem, realmente lá na Grécia, aproximadamente no século 7, 6 a.C., até hoje. Claro que na primeira série a gente vai ver um pouco, na segunda mais um pouco, e na terceira mais um pouco, dentro da temática da filosofia. Nessa aula de hoje eu quero trazer para vocês os principais conceitos de introdução à filosofia. Então a aula será curta, bem objetiva, e aí eu vou deixar para vocês, junto com esse vídeo disponível no Classroom, dois textinhos que são histórias, são mitos. E eu vou deixar 2 mitos aí para vocês lerem durante a semana. Na próxima semana eu vou aproveitar a deixa, desses mitos, desses conceitos já trabalhados, para realmente introduzir a aula. Vou gravar uma outra aula explicando a origem da filosofia. Aí será um vídeo um pouco mais extenso, explicando, talvez dividir em 2 semanas esse vídeo, mas será um vídeo mais extenso explicando toda a origem da filosofia, contexto sociopolítico e etc. Então, a origem da filosofia, a gente está no capítulo 2, referência é a página 21 a 31. Os principais conceitos de introdução à história da filosofia. O primeiro conceito é o mito. O que é o mitos? O mito, ele é um discurso fantasioso, alegórico. O que é alegórico? Compara fatos do imaginário com coisas do real. Então, fatos reais com fatos imaginários. E faz uma fusão disso, é uma alegoria, querendo transmitir alguma mensagem. Que narra histórias de deuses, heróis e a natureza. E da natureza. Não precisa de justificativa racional. Então, o mito conta-se lá uma história num passado remoto sobre alguma coisa e se acredita. Ele é dogmático. A gente vai ver detalhadamente depois características do mito em si. Mas primeiro a gente precisa compreender que a palavra mito significa um discurso fantasioso, discurso criado pelo ser humano para dar sentido para a sua vida. Claro, criado por qual ser humano? Não tem autor. Ele é criado por um povo, é cultural. E vão surgindo os mitos. A gente vai focar no estudo da mitologia grega, até porque a filosofia surgiu na Grécia, então a gente vai focar nesse estudo, mas existem mitos no mundo inteiro, em várias culturas e vários povos. E de forma geral, o mito é isso, ele é um discurso fantasioso, alegórico, e narra a história de deuses, heróis, da própria natureza. E não precisa de uma justificativa racional, até porque ele é fantasia, ele é uma criação do imaginário humano. Physis, outro conceito fundamental, e assim que eu percebo que os alunos compreendem assim, de forma equivocada. Physis é a natureza, pessoal. Natureza. Tudo está na natureza. Tudo que está na natureza é a physis. As plantas, o ser humano, os mares, oceanos, o céu, o ar, tudo que compreende, que está dentro da natureza, as leis, as próprias leis da natureza, a explicação de funcionamento da physis, ou seja, da natureza. Então tudo engloba a physis, tudo dentro da terra, Então tudo que compõe a terra é a physis. A terra, o pódigo, é physis, faz parte da natureza, o ar, tudo. Então hoje a gente tem uma compreensão da physis muito maior do que há muitos anos, 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás. Hoje a gente percebe que existem átomos, existe energia elétrica, existe as partículas subatômicas e várias outras coisas que naquela época eles nem cogitavam a sua existência. Então a physis é a natureza enquanto fonte de progresso e evolução. O arqué, ou arquétipo, pode se escrever assim, arché, mas ele é o arqué. O arqué, o arquétipo, traduzindo numa linguagem mais simples no português, é um elemento da própria physis que originou todas as coisas. É um elemento primordial. Então, a substância primordial. Vamos dar um exemplo aqui. O Tales de Mileto, o primeiro filósofo, ele disse que o arqué era a água, era hidros, ou seja, tudo veio da água.
Então a água é o elemento primordial. Primeiro surgiu a água e depois da água tudo se fez. Então é um exemplo. E já percebe que é uma explicação racional. É um elemento primordial que tem uma justificativa racional para o seu funcionamento. E não assim, porque tipo, são assim, Zeus pode ser o arquétipo, Zeus pode ser o arqué, então caos. Não, o arqué, ele é um elemento constitutivo da origem da história da filosofia. Claro que outras culturas e outros povos também vão utilizar essa palavra, tá? Principalmente os povos orientais. Mas arqué é isso, é o elemento da própria physis, da própria natureza que gerou tudo. Podia ser a água, podia ser a terra, podia ser a união de 4 elementos, poderia ser o ar, poderia ser qualquer elemento da natureza que gerou as outras coisas. E tem uma justificativa racional para explicar isso. Então é o elemento primordial. Esse é o arquétipo, ou arqué. Cosmos. O cosmos é bem diferente da nossa compreensão hoje de cosmos. Eu tentei pegar uma imagem explicando o cosmos gregos. Geralmente no quadro eu consigo desenhar assim meio abstratamente, mas pensem. Pensem numa esfera de vidro. Enorme, enorme, enorme. Onde os planetas e as estrelas estejam coladas ali e a Terra está no centro. E aí esse é o funcionamento do cosmos. Ele é finito. Ele realmente tem um fim. Mas ele é muito organizado. Tudo tem um sentido. Não há nada dentro do cosmos que não tenha uma finalidade. Tudo tem uma função dentro do cosmos, tudo. Então o cosmos é esse universo finito e organizado, harmonioso, onde tudo tem uma finalidade. Nada é inútil no cosmos. Tudo serve para alguma coisa. E aí, a gente sabendo que o cosmos tem uma organização, a gente pode estudá-la, a gente pode prevê-la, a gente pode compreendê-la. Então o princípio do cosmos foi que dá o surgimento da filosofia. Porque se existe uma ordem, existe uma organização, existe uma explicação para isso. Então percebam, essa palavra é fundamental. Diferente do cosmos hoje. Se pegar no dicionário vai dizer cosmos é o universo caótico, em expansão ou infinito. Vários definem como infinito, porque ele está sempre em expansão. Mas é hoje, a concepção hoje da ciência, da astrofísica, da cosmologia hoje. Mas lá no início da filosofia, o cosmos era visto pelos gregos como um universo finito, organizado, harmonioso, onde tudo tem uma finalidade. O Logos ele vem meio que para tentar, não é destruir, mas ele vem para dar um novo sentido, para contrapor o mitos. Porque o mitos era um discurso fantasioso, um discurso que não tinha explicação justificativa de nada, ou muito pouca, mas ele é um discurso imaginário. O Logos surgiu como um discurso racional. O ser humano compreendeu a sua capacidade de pensar e tentou usar essa capacidade de pensar, essa inteligência, essa razão, para dar um sentido coerente, organizado, sistemático, que explica o funcionamento da natureza e do cosmos. A natureza não é uma fonte de progresso e evolução? Não é tudo que a gente tem? O cosmos não é esse universo finito e organizado? Então é possível explicá-lo. Se existe uma organização, se existe um sentido de se organiza, a gente pode explicá-lo. E essa era a ideia que os primeiros gregos tiveram. Então surge o logos, ou logos, o discurso racional. Não é que o ser humano só se tornou racional aqui. Não, não é isso. O ser humano compreendeu que ele poderia explicar o universo e a natureza usando a sua própria inteligência, sua própria razão, a partir daqui. Mas não explicavam antes? Explicavam, mas eles estavam ali com o pé no mito. Eles explicavam usando a razão, porque é a razão que usa a linguagem, mas eles não tinham a consciência de que a própria razão podia dar conta de explicar o universo sem a necessidade do mitos, sem a necessidade de um discurso fantasioso, imaginário. Aqui eles começaram a compreender, por volta do século 7 a.C. Então é que essa é a reviravolta aqui. Claro que tem todo um contexto político, histórico, social que vai fazer essa transformação na Grécia e por que a filosofia surge na Grécia, que a gente vê na próxima aula. Teogonia. Teo, Deus, gonia, origem. Então, são narrativas míticas que contam ou contavam a origem dos deuses. Então, como que Deus, Caos, Gaia, Poseidon, Afrodite, Zeus, etc. surgiram? As narrativas que explicam a origem dos deuses são as teogonias. Claro que ao mesmo tempo que os deuses vão surgindo, o universo e a física vai surgindo. Então as teogonias elas estão conectadas com outra coisa.
Mas teogonia, origem dos deuses. As teogonias estão conectadas com as cosmogonias, porque cosmo, universo. Então, origem do universo. Então, são narrativas que contavam a origem e o funcionamento do universo, do cosmos, que é um universo finito. E da física, da natureza. Só porque as teogonias estão conectadas com as cosmogonias. Por quê? Porque ao mesmo tempo que vai surgindo um deus, vai surgindo alguma coisa do cosmos ou da física. Então, logo, existe uma conexão forte. Quando você vê uma teogonia, você lê uma teogonia, ao mesmo tempo, aquilo ali vai ter alguma coisa de cosmogonia junto. Exemplo de caos. Então, o caos estava com uma dor de cabeça muito forte, um ponto concentrado, e ele explodiu. E aí, de caos, surgiu tudo. Então, surgiu diversas outras divindades. É um exemplo. Então, ao mesmo tempo que surgiu um deus, surgiu outras divindades. Urano e Gaia estavam colados entre si. Houve um rompimento. Urano ficou em cima e Gaia desceu. Céu e terra. Então existem algumas explicações que nas próximas aulas eu vou dar um exemplo bem objetivo da teogonia e da cosmogonia, bem básica para vocês, para ter compreensão como que os gregos compreendiam de forma mitológica a origem do universo e dos deuses. E para encerrar nossa aula, o conceito de cosmologia. Cosmologia hoje é uma ciência que estuda o universo em expansão, astros, galáxias e tudo mais, mas naquela época não era. A cosmologia é um estudo racional sobre a origem e explicação do funcionamento do universo, ou seja, do cosmos, universo finito, e da física, natureza. Só que a cosmogonia é uma narrativa qualquer. Uma cosmogonia não precisa ter justificação racional. Não precisa ser um estudo, não precisa usar do logos. A cosmogonia é só narrar a origem do universo. A cosmologia é uma explicação racional, coerente, sistemática, organizada, utilizando da própria inteligência e princípios da razão para explicar o funcionamento do universo. Então é diferente. Então existe uma diferença enorme aqui. Cosmogonia, uma narração, uma história sobre a origem do universo. Cosmologia é uma explicação, um estudo racional, sistemático, organizado, rigoroso sobre o funcionamento e a origem do universo. E da física também, claro, da natureza. Então a gente fica por aqui. Nossa referência bibliográfica é o livro didático. Uma boa semana, bons estudos. Assistam essas aulas. Qualquer dúvida, postem nos comentários do Classroom. Professor, não entendi esse conceito, não ficou tão claro isso aqui. Tentei ser o mais didático, mais objetivo possível. Qualquer falta de compreensão, comenta ali que eu respondo, não tem problema. Até no próximo vídeo, no próximo vídeo já começo respondendo essas perguntas. Semana que vem a gente vê um pouquinho da teogonia, da cosmogonia, a passagem do mito e o contexto histórico da passagem do mito para o surgimento da filosofia. Por isso esses conceitos são fundamentais, porque eu não preciso ficar parando para explicar esses conceitos durante a aula. Eu já vou trabalhando os conceitos e vocês já sabem o que é. Então por isso é melhor essa aula conceitual primeiro, os principais conceitos, para depois a gente começar a trabalhar os conteúdos e a história do surgimento da filosofia. Um abraço para vocês e ótimas semanas e bons estudos.